Então hoje nós estamos aqui com o prefeito José de Deus, conhecido como Deusinho. Ele é aqui prefeito da cidade de Olivedos, município esse, do projeto piloto em que nós estamos discutindo. E vou pedir agora para que o prefeito possa se apresentar um pouquinho para nós, contar um pouquinho aí quem é Deusinho, né, para o público aqui que vai nos acompanhar. Pois é, Jorge. Meu nome é, como você disse, José de Deus. Sou conhecido popularmente, acho que por todo mundo, por Deusinho, né? É um apelido tido pela minha mãe, que ela botou esse apelido na época, e meu avô, por eu ser uma pessoa dependente demais quando criança, né? Doente, muitas doenças naquele tempo da gente era muito sofrido, então me botaram esse apelido de Deusinho, porque me entregaram a Deus, segundo eles. Então a minha vida é uma vida bem autêntica, sabe? Bem eclética. No começo da minha vida, eu trabalhei sempre na agricultura, ajudando meus pais, naquele serviço grosseiro da roça, né? Depois a gente migrou para a cidade, viemos para a cidade, e estudando, nunca larguei os estudos. Isso foi uma coisa que meus pais nunca quiseram, é que a gente largasse os estudos. A gente trabalhava com ele, mas sempre em época de escola, a gente só trabalhava meio-dia. Se fosse de tarde, a escola trabalhava de manhã. Se fosse de manhã, trabalhava de tarde. E ainda tinha uma justificativa, em época de prova, a gente não trabalhava, que era para passar. Isso era o grande mérito deles. Então, pela escola, sim, que a educação é quem dá uma formação ao cidadão, é a educação e a formação, lógico, científica. Então, eu estudando, em 87, peguei um cargo de professor, onde o professor ganhava meio salário mínimo, né, na época, mas que a gente sempre trabalhou dessa forma, e fui levando, e depois, por uma questão de pressão, talvez política, de amizade de meu pai e de seu Evilásio, eu entrei na vida pública, perdendo a eleição de 92, depois ganhando 4 eleições de vereador, fui presidente da Câmara também, né, que você sabe, a gente construiu aquele prédio da Câmara, os 2 prédios, e depois até por uma situação que eu achava que eu não ia nem ser prefeito de Oliveira pelas minhas origens, tanto política quanto familiar. Então eu digo, eu vou deixar a política e vou deixar sendo candidato a prefeito se eu tiver a oportunidade. E na verdade foi dada essa oportunidade, fui candidato, perdemos a eleição aqui por 40 votos, e que surgiu novamente a esperança de uma vitória. E que de fato em 16 vencemos a eleição, né, aqui em Olivedos, vencemos em 20, por uma maioria expressiva, né, estrondosa maioria, e vencemos agora. Então isso é apenas um resumo assim da minha vida. Lá de baixo a chegar lá em cima, né, ser prefeito de Olivedos, a minha terra, e para mim isso é o maior mérito que a sociedade de Olivedos me deu. Muito bem. Deusinho, esses dias, né, estamos gravando aqui hoje, dia 19 de dezembro, Deusinho amanhã vai estar aí com a alegria, que vai estar participando aí da conclusão do curso de sua filha, nesse curso de licenciatura em Ciências Biológicas, não é isso, Deusinho? Sim. Júlia amanhã ela conclui o curso de Ciências Biológicas, Biologia, né? E que a gente vai estar presente, claro, até porque a gente sempre priorizou a educação. A educação, ela é algo... Agora também é como eu sempre digo, não adianta você ter um diploma, ter uma formatura e guardar ela em casa ou guardar dentro de si, não explorar e ganhar a vida com ela, porque você estuda para isso. Então eu tenho 2 filhos, os 2 já são formados, né, e que na verdade amanhã será o dia de Júlia. Muito bem, na mesma área que a nossa aqui das ciências biológicas. Muito bem, vamos voltando agora para a questão do projeto que foi implantado aqui. Eu até dizia com outras pessoas que eu não tinha achado um nome oficial, então eu intitulei, digamos assim, se tiver outro nome aí o prefeito aí vai colocar, de coleta seletiva em 2 níveis, que ao meu ver foi isso que foi colocado, aquilo que é reciclável e aquilo que não é, né? Também pode ser chamado de lixo úmido ou lixo seco, né? Sim. Né? Como era a coleta antes e depois da implantação desse projeto? Ora, todo mundo sabe a formação de um lixão. Um lixão é algo completamente constrangedor para uma localidade. Mas um lixão, muitas vezes, ali dentro se forma comunidades, por conta da necessidade, da desvalorização do local que o pessoal invade. Então aqui em Oliveira não era diferente das outras cidades. A gente tem uma coleta geral aqui, né, onde um caminhão passava 3 vezes por semana, onde pegava o lixo seco,
o lixo úmido, o vidro, pegava a borracha, tudo junto e levava lá para o lixão. Isso criava o churume. Caminho aberto, normal. Exatamente, o caminho aberto era esse lá. E então, a grande confusão disso foi o Ministério Público. O Ministério Público, logo em 2018, fez com que a gente assinasse um pacto para acabar o lixão, né? E a gente foi para João Pessoa, eu e a advogada da prefeitura, e lá a gente assinou esse pacto. Então, eles deram um ano para que a gente tomasse providências para acabar o lixão. E eu imaginava que aquilo ia ser uma coisa muito difícil de fazer, tá entendendo? Muito difícil de fazer. Então, o que é que eu fiz? Eu abracei, assinei o pacto juntamente com a banca jurídica do município e fomos tomar posição para fazer isso. Como é que a gente vai superar essa questão do lixão? Então, eu e Suzeli, que foram nós dois, os pensadores principalmente, a gente disse, a gente vai criar uma coleta diferente. Aliás, primeiramente, tive que ir atrás de comprar um carro compactador de lixo. Isso foi a primeira coisa que a gente fez, através da FUNASA, do deputado Hugo Mota, a gente comprou um carro compactador, né? Um carro que carrega lixo. E então esse carro já ficou aqui. Quando esse carro chegou, ele ainda passou uns 6 meses parado aqui, enquanto a gente organizava o projeto. Então o que é que a gente pensou? Nós vamos fazer uma coleta em 2 níveis, você disse a coisa mais certa. Uma coleta de lixo. A gente vai botar 2 tambores em cada ponto de lixo. Então, está 2 tambores. Então, a sociedade dizia, esse tambor vai feder, esse tambor não sei o quê. Mas muitas vezes a sociedade não vê que o lixo no pé de um poste, ele tanto fede, como junta cachorro, como junta urubu. E, na verdade, é muito pior, né? Como você vê nas cidades por aí que não tem isso. Ou até no muro de casa, no beco, que nem a pessoa deixa, no cantinho ali, junta esses mesmos insetos. Talvez só. Então, a gente pensou isso. Então, a gente disse, a gente vai botar um tambor de ferro, até para diferenciar, para colocar o lixo seco, né, como litro, plástico, borracha, ou lixo seco, naturalmente, né? E vamos colocar um tambor de plástico para colocar o lixo úmido, porque o lixo úmido ele tem um churume, né? Ele cria ferrugem, aqueles negócios. Então a gente botou isso na cabeça. Então nós fomos, juntamos o pessoal, os gari que tiravam o lixo no caminhão, perguntamos como era eles faziam para captar, né, esses lixeiros e tal, aquilo tudo, fizemos todo um planejamento. Então a gente tomou a posição de botar cada ponto de juntar o lixo de 100 em 100 metros. A gente mediu, botou tudo direitinho, a 100 em 100 metros, porque a gente pensou, porque você que está no meio aqui, você ia andar 50 metros para cá ou para lá para botar o lixo. Quem tivesse a 49 metros não ia vir para os 50, ia para lá. Então a gente pensou isso. Então a gente dividiu toda a cidade nesses pontos e na verdade deu 200 pontos. 200 pontos. Eu acho que foi uma coisa fantástica. O pessoal ainda criticava. Aí eu tive posição também, que eu sou um cara de posição também. Né? Então começou o quê? Pessoas, principalmente por questão política, não queria levar o lixo para colocar lá. Botava a lixeira na frente da casa do mesmo jeito ainda. Eu digo, você não vai pegar lixo de lixeira de ninguém. Você vai pegar o lixo que tiver lá no ponto, no tambor, ou vizinho do tambor, que muitas vezes o tambor encheu, você bota uma sacola, um negócio, você não vai pegar. Mas assim o povo acha rindo, não vai jogar no meio da rua. Se a pessoa jogar no meio da rua, a gente vai judicializar, vai processar essa pessoa, e essa pessoa vai ter que fazer o que é correto, quem não está errado. E a gente teve uns problemas iniciais, só que depois as pessoas retomaram o projeto, e na verdade eu acho que foi um sucesso. Foi um sucesso o projeto. Aí depois que foi implantado o projeto, o destino final desse material ficou sendo Campina Grande. Sim, a gente hoje, a região da Borborema, como se sabe, acredito que todos os municípios eles transportam o lixo para o aterro sanitário, né, do Catolé de Boa Vista. Esse lixo todo é transportado para lá, não só Oliveira, como Campina Grande, Soledade, Cobati, é tudo transportado para lá, para esse aterro sanitário. E ficou, acredito, até mais barato. A gente alocava uma empresa aqui, um caminhão. Esse caminhão, era caro. E o que é que a gente tem hoje? A gente hoje só coloca simplesmente o gás no caminhão. Contratou um motorista. O que é que eu fiz com o motorista? A gente dividia até para 2 empresas.
Eu coloquei um para ser motorista do caminhão, compactador, para levar o lixo para lá, e coloquei o outro, que eu acho que, não sei se os meninos falaram, que a gente dividiu em 3 níveis. Agora eu até lembrei. A coleta aqui do resíduo, do lixo, né? O lixo sólido naquela época, o outro o lixo úmido e a poda. Poda de árvore, né? Sim. Sofá velho, essas coisas que maiores, pode ir pro lixão, sim, mas não tem como você levar, você arrancar uma algaroba aqui e ter que levar ela pro lixão. Então, que decisão a gente tomou? Então, vai passar as 3 viagens por semana coletando lixo, né? Esse lixo dos 2 níveis, como você está dizendo, e numa quinta-feira ficou certo para passar um caminhão coletando a poda, né? Coletando a poda. Então, o que é feito com essa poda? Essa poda é levada lá para o antigo lixão, só o galho de mato mesmo, a poda das árvores. Muitas vezes um sofá velho, esse negócio, coisa que seja de madeira. Sim. O pessoal vai lá, tira para queimar alguma coisa e alguém voluntariamente, muitas vezes, bota fogo lá, uma coisa que em menos de meia hora tem queimado, tem apagado, né? Que isso é proibido e não é, entre aspas, né? Então isso é feito ainda hoje assim, esses 3 níveis do lixo, né? Então sofá, a poda das árvores, o menino poda das árvores, aí fica o menino juntando, botando no sacolão, aquele sacão, sim, né, sim, que bota, né? É bag, chama até de bag. E quando o carro, na quinta-feira, o carro passa, coleta isso e leva lá pro lixão. Tranquilo. Deusinho, antes de você implantar esse projeto aqui, existia um chamado consórcio São Saruê na região. Oliveiros era consignatario desse consórcio, fazia parte? Em que... fez parte sim. Eu acho até que ainda, o pessoal ainda vive atrás, não sei se Gerson vai... Só que eu sou um cara muito decisivo, de palavra com minhas coisas. Quando o consórcio São Saruê veio atrás de mim para eu manter a sociedade lá, eu disse à pessoa, olha, eu vou manter a sociedade, até porque pagava não paga. E ela chegou com muita coisa, a Alice na época. Eu digo, olha, eu já vi muitas essas conversas, agora eu vou fazer um negócio com você, eu vou me filiar, vou pagar direitinho. Agora, se não der certo, quando for com 1 ano, eu saio. Não, tudo bem, sei o quê. E de fato, eu não vi progressividade nisso. Não houve... Para você ver, Itaperuá tem um lixão, tem um aterro sanitário, nunca funcionou. Nunca funcionou. Porque a ideia era se criar um aterro comum, não era para esses municípios que faziam parte do consórcio. Eu acho assim, exato. Eu acho que o aterro sanitário não deveria ser nem em Itaperuá. Eu sempre digo assim que aquilo que eu não posso fazer para Oliveiros, sempre eu torço que vá para Soledade. Tu tá entendendo? Região mais central. Sim, porque Soledade é bem central. Soledade, ele é perto de Oliveiros, ele é perto de Cubati, ele é perto de São Vicente, ele é perto de Juazeirinho, ele é perto de Santo André, ele é perto de Gujão. Exato. Tá entendendo? Soledade é bem próximo de todo mundo. Então veja só se o governo federal, se o Ministério da Saúde, né, construísse um aterro sanitário em Soledade. Como seria fácil para todo mundo. Bom seria em Oliveiros, claro, né? Mas tudo aquilo que não veio, eu não posso trazer para Oliveira, eu torço que fique em Soledade porque é mais próximo. A gente é central, tem o asfalto, né? Então é tudo mais fácil para a gente em Soledade. Na época do consórcio, existia um gasto que aparentemente ficaria mais caro do que o que se paga hoje, ou essa informação não? Não, mas a gente nunca pagou ao consórcio por essa atividade do lixo, sim, de maneira alguma. Pagava lá uma parcela, eu acho que era R$700 na minha época, R$700, para a manutenção do consórcio aqui. Manutenção para pagar isso, pagar contador, pagar advogado, não era uma questão para você. O consórcio, ele diria que ia atrás das coisas em Brasília, através de emendas, né, dos deputados, coisa que isso nunca chegou na minha cidade. Então, eu com aquelas minhas decisões de palavra, eu simplesmente saí. Quando eu fui tirar o município, eles não ficaram se amarrando, não tiraram. Aí eu abandonei. Eu acho que tem aí uns 4 anos que eu não procurei mais o São Saruê. Uhum. Quando foi implantado esse projeto aqui da coleta em 2 níveis, nesses tonéis que é feito na cidade, você falou, a cada 100 metros,
Você falou que houve alguns, né, por questões políticas, que houve uma certa resistência, mas de modo geral, a população como um todo aceitou bem a ideia, acatou? Aceitou sim, mas não de momento. Teve um período de Há pessoas adaptação. que reclamaram porque o tambor estava fedendo. Eu pegava o pessoal da prefeitura, mandava fazer uma visita, lavar o tambor, se fosse preciso, né? Até justificar lá, porque o tambor está fedendo? Porque você botou algo indevido dentro, não é verdade? Que foi uma das coisas que faltou aqui, foi a ajuda da sociedade. Ora, muitas vezes aqui o carro passa na segunda-feira, coletando o lixo, e algumas pessoas, hoje são poucas, deixa para colocar o lixo quando o carro passa. O carro passa, aí ele vai e coloca o lixo. E muitas vezes o lixo úmido, né? Que cria o churume, que cria a ceboseira, que muitas vezes junta mosca. Quer dizer, essa sociedade, ela... Também a gente teve um problema aí que esse projeto ele foi desenvolvido perante a pandemia. Eu até pedi ajuda das escolas na época para fazer um movimento, fui lá nas escolas, fui nos diretores, nos professores, fiz até uma vez um movimento com os alunos, distribuir panfletos. Isso, né? A gente vai tratar disso aqui, está em pauta. Sei, é porque eu estou também segurando aqui, que aí eu falo tudo. Fica à vontade. Mas aí mas ainda faltou mas a sociedade, não todo mundo, como eu estou dizendo a você, muita gente reclamou que não ia dar certo, que não sei o quê. Teve uma ou duas pessoas que jogou o lixo na rua, a gente foi lá com a vigilância, fez o BOzinho dela e disse que na próxima vez judicializava a ação dela, tá entendendo? E eu sou assim, eu não tenho medo daquilo que é de direito. Mas hoje ninguém mais se fala nisso. Tambor hoje não fede mais, né? O cara tá achando acha bom porque pega o lixo, bota lá, não precisa disso, não precisa daquilo, né? O que falta ainda é somente esse ajustamento da sociedade, ter um lixo aqui, muitas vezes faz um aniversário na sua casa. Pegasse aquele lixo, botasse num sacolão, amarrasse direitinho ali, né? E deixasse para botar no dia que o carro passasse cedinho, né? Que o carro começa a coletar o lixo geralmente 7h30, 8 horas. Então dá para todo mundo, né, colocar.